Muito bem-vindo você a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje, começando uma série nova, nós iremos iniciar um processo de entrevistas, trazendo personalidades, influenciadores, pessoas da cidade, do ambiente onde a gente está inserido, clientes, para falar com vocês um pouquinho sobre a história deles e como o marketing digital impactou a vida de cada um deles. E para abrir a série, eu tenho a honra, o prazer de receber uma cliente, uma amiga, a doutora Flávia Mambrini. A gente tem desenvolvido um trabalho pela agência junto com ela há alguns meses, e aí eu queria que ela se apresentasse, que ela contasse um pouquinho da história, como foi o primeiro impacto naquela primeira reunião lá no teu consultório, e conta um pouquinho da Flávia para o pessoal que não conhece. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, é um prazer sempre estar junto. E principalmente de pessoas que acrescentam tanto na nossa vida, né? Eu falo assim, nossa, o Gil foi resposta de oração. Então, foi resposta de oração mesmo, Deus está de prova. E então, quem que eu sou? Eu sou médica, sou ginecologista, tenho pós-graduação em nutrologia, curso de aprimoramento em obesidade em Harvard. Então, hoje, eu sou muito focada, Gil, em menopausa e emagrecimento, tá? Legal. Esse é o meu grande foco. E por que disso tudo, né? Da onde foi que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso porque, há 6 anos atrás, eu tive um câncer de mama, amamentando a minha filha. Foi uma fase muito difícil. E desse processo todo... Então, eu tive que fazer quimioterapia, fazer mastectomia bilateral, esvaziamento de axila, rádio. E, para coroar o grande finale ali, o bloqueio hormonal. Tá? Então, eu entrei na menopausa há 6 anos. E como médica da especialidade. Exatamente. Aí você entendia exatamente o que estava acontecendo. Exatamente o que estava acontecendo. E eu falo assim, conhecendo... Como médica, eu tô viva, é obra de Deus. Que bom estar aqui, que bom ter tido a oportunidade de estar lá aquele dia, de ter sido apresentado a vocês. Eu me lembro que a conversa inicial tinha um monte de coisa que parecia que estava entupida, né? Sim, gente, era um monte de coisa. Então, assim, e aí nessa parte, desde que eu fiquei doente, eu comecei a trabalhar muito no online, tá? Não que eu parei com o consultório, mas eu sentia no meu coração uma vontade de compartilhar com as pessoas, sabe? Porque, assim, o câncer, ele ainda tem um preconceito muito grande, ele tem um tabu muito grande e as estatísticas, infelizmente, não são boas, cada vez mais tem a tendência de aumentar. E aí eu comecei a compartilhar um pouco da minha vida ali, como estava sendo, enfim. E aí eu falei, gente, como é interessante isso, né? Porque aí você começa a pessoas de outros lugares, outros países, passando uma dor muito parecida com a sua. E aí eu gostei dessa questão da rede social, do digital. Começou aonde, doutor? Facebook. Facebook. Era Facebook. Sabe que eu vendia cavalo no Facebook. Eu sou do vendo? Facebook também, comecei lá. Eu comecei no Facebook. Aí eu comecei no Facebook, aí depois vim pro Instagram. E no YouTube fazem o quê? 3 anos que eu tô no YouTube. Mas no YouTube eu entrei. Aí eu deixava ele lá, falava, ai, gente, faltava a equipe de vocês. Então, assim, gente, pensem numa equipe extraordinária. Hoje, se você tivesse que dizer assim, olha, o meu principal canal de captação, o meu principal canal de novos públicos, qual é? Na minha cabeça, eu divido isso um pouco, tá? Porque, assim, a rede social, pra mim, antes de ser... Tipo, o meu consultório, graças a Deus, ele sempre foi bem cheio, ele sempre foi, assim, a gente tem espera, tudo. Então... A rede social, para mim, ela entrou com um propósito mesmo de levar informação para as pessoas que não têm acesso. Ok. Tá? Então, para mim, o principal canal para meu propósito é o YouTube.
Legal. Tá? Porque são conteúdos mais São densos. conteúdos mais densos, são conteúdos que eu tenho tempo de explicar e que todo conteúdo que eu vou fazer, eu penso muito assim, uma pessoa que ouviu esse conteúdo, ela vai levar alguma lição para casa? Ela vai conseguir tirar alguma coisa, entende? Eu não quero fazer um conteúdo só por estar ali. Eu quero fazer um conteúdo para ter alguma coisa que ela possa se beneficiar realmente, né? E acaba usando o espaço do YouTube porque permite coisas mais longas. Sim. O Instagram E o hoje público é diferente, o né? gerador de tráfego para o YouTube. É o que está Isso. levando as pessoas e criando essa... O dia a dia está no Instagram. O dia a dia E no o Instagram conteúdo e o no conteúdo no YouTube. Legal. O YouTube ele é legal também, porque o que eu percebo? A pessoa que ela quer parar para entender de um assunto, ela não vai ali no Instagram. Sim. Ela vai pro YouTube, né? Então o Instagram, ele tá vendo, onde que a doutora tá hoje? O que tá acontecendo? Tem alguma novidade? Tem algum corte, né? Tem alguma... É mais movimentado. Ok. Né? Então eu penso Legal. na minha cabeça. Assim. Uma pergunta que eu vou repetir para todos os convidados. Como é que você veio parar aqui, né? Como é que começou eu isso já aí? comecei do começo, resposta de oração, né? Mas como é que foi? Um amigo em comum nos apresentou. Sim. E realmente o Gil ele veio ali de encontro muito com o que eu procurava, né? Um conteúdo com ética, com respeito, com cuidado. Assim, acho que isso é fundamental, né? Então não é uma coisa, nossa, só vamos bombar, vamos fazer. Não, calma, vamos ter uma estratégia. Então você tem uma estratégia, Gil, você coloca, você direciona, você fala, não, vamos para cá, agora é hora de ir para lá. Então isso daí, assim, é o que tem ajudado. Muito. Sabe que, baseado nas experiências com médicos, a gente desenvolveu um produto para médicos dentro da consultoria, né? O Davi grava esse programa também, a audiência conhece ele, e no dia a dia o Davi que fica mais à frente da produção de conteúdo, ele que vai ao consultório. Sim. O dia a dia é mais próximo com o Davi, né? Exatamente. Mas a gente tem trabalhado médicos olhando ele como um todo. A gente ouve Sim. tanto a respeito das especialidades, de olhar o paciente como um todo, e é tão o dia a dia com os médicos, a gente criou um plano para o médico. Sim. Então a gente olha o médico saindo da faculdade, o plantonista, como é que faz para ele deixar de ser plantonista? E aí ele vai para Unimed ou para um convênio, e aí atendendo em convênio, como é que faz para ir para o particular? Sim. E com a doutora Flávia, a gente está na última fase, vamos dizer assim, a última conhecida até agora. Depois a gente inventa outra. Novas. Mas uma quarta etapa, que é uma vez produzido o conteúdo que gera esse movimento para o consultório, como é que eu atendo a demanda que aumenta? Sim. E aí houve a ideia de criar um produto digital, de gravar um conteúdo que foi gravado aqui nesse espaço, né? O estúdio ele é todo versátil, ele muda de cor, ele muda de tudo. De gente, tudo. Aqui olha, você vem e grava. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de um profissional de uma área de humanas, vamos dizer assim, partir para dentro de um recurso tecnológico para gravar um produto digital que pode parecer tão impalpável, né, para tratar saúde via conteúdo gravado. Como é que é isso? É muito interessante, mas muito desafiador, viu, gente? Eu falo assim, hoje a gente não basta ser médico, né? Você tem que ser um médico, você tem que saber falar bem, você tem que entender aonde tem as deficiências, como você vai conseguir mandar a sua mensagem, porque às vezes você tem um conhecimento gigante dentro de você, mas você não consegue transmitir aquilo, né? Falta hora no dia, né? Totalmente. Totalmente. Todo mundo fala, vocês veem as fotos, os vídeos, tudo lindo, maravilhoso, mas, não viu as madrugadas que eu passo montando conteúdo, porque eu tenho 2 crianças, para quem não sabe, tem meu marido, tem um consultório, tem a casa, enfim, como toda mulher, a gente tem 1001 coisas para fazer. No consultório eu atendo muito ainda, e então, tem um tempo, eu tive que abrir a agenda realmente, né? Começou com um esboço, né? Qual é o esqueleto do curso? O esqueleto do curso, e aí a gente tá montando, né?
Legal. Gravar esse curso olhando para uma câmera e falando para ninguém, né? Porque no começo é para ninguém. Gente, isso é o mais difícil, né? Tipo, como eu já gravo o YouTube faz um tempo, o que eu sinto que faz muita diferença é quem tá atrás da câmera. O Davi e a Júlia, gente, são pessoas queridíssimas, incríveis. Eles transmitem tranquilidade, eles, sabe? E aí você vai entrando no ritmo, e aí aquela câmera passa a não ser tão assustadora mais, né? E aí você vai se habituando, mas é muito difícil, não é uma coisa fácil. Ainda mais, tipo, eu gosto muito do contato, eu gosto muito do cuidado, por isso que eu gosto do atendimento, eu gosto de abraçar, de acolher, eu sou do palpável. A hora que tem uma câmera, aí você fala, gente, será que a pessoa ela tá sorrindo, ela tá assim, entendendo? Não tá, como é que tá, né? Qual que é a expressão que ela tá ali? Então, intenso. É uma audiência completamente diferente da tua audiência de YouTube, de Instagram, do canal. É um outro público que assiste esse programa. É um público mais envolvido com o digital, com o curso, com preparar isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência de elaborar o treinamento, de preparar as aulas, de gravar as aulas, agora na fase de lançar o curso, de fazer essa oferta para o mercado. Dá frio na barriga, não dá? Dá, como que é demais. Isso aí? Gente, então foi assim, né? Primeiro, a gente não tinha não tem agenda, né? E tem muitas mulheres para tá ajudando nessa fase, como eu atendo menopausa, então assim, perimenopausa, mulher a partir dos 40 anos. E aí a gente pensando, nossa, como vai fazer? Não, vamos fazer um produto online só pronto, né? Só um online, sem o ao vivo, um online gravado. Aí, como eu sou muito do contato, falei, não, Gil, vamos pôr um ao vivo. Vamos pôr não tem um presencial, mas tem um ao vivo, né? E aí é muito difícil, porque aí você tem que montar a estrutura das aulas. Então, aqui eu fiz as estruturas, montei a estrutura, montei os slides, que eu achei que fica muito mais didático. Sim. Da gente poder tá ensinando, né, como que é para câmera, né? E aí a gente já gravou o curso. Então, gravamos o curso, vamos gravar as chamadas. A gente tá fomentando nas redes sociais, produção né? de fotos. Produção de fotos, gente. Olha, muita coisa. E agora a gente vai para a fase do lançamento, né? Legal. O produto tá Mas pronto. Dá muito frio na barriga, vou falar a verdade. Há algumas regras no marketing a respeito de gatilhos de venda, né? Na área médica há uma série muito mais difícil. Há uma série de normas, de regulamentação, de lei. Então, há uma série de questões que precisam ser observadas para soltar um produto desse. É muito mais complexo. E o atendimento não é escalado, como se fala no marketing. Você não vai colocar 20 mil, 100 mil, 200 mil pessoas aí dentro. Quantas mulheres vão ser atendidas nessa primeira turma? 30 mulheres. 30 mulheres, de 30 a 40, a gente acredita por ali. E qual é o ganho de hora, de tempo do profissional médico em atender 30 de uma... O que é agilizado no processo? Por que gravar? Por duas coisas, né? Primeiro ali, para poder estar atendendo essa paciente, estar ajudando ela, tá? O que seria ali, se for pegar na minha agenda, ela passaria comigo em janeiro, por exemplo. Ok. Tá? Então, a gente tem um ganho ali de tempo, porque a menopausa, ela é uma urgência, por mais que às vezes a gente não entenda isso. Ok. Né? Achar, não, imagina, uma frescura. Não é. E o segundo, a gente tem esse ganho mais financeiro também, né? Okay. Que vai... Eu nem sei se... Faz sentido esse quarto estágio. Então, no atendimento da mentoria, você poder trazer um grupo de pacientes para uma aula, a parte repetitiva da consulta, ela ser feita no coletivo. E a parte individualizada, respeitar a questão do individual e ter um atendimento individual. Esse é o bacana do produto. Com certeza, eu acredito nisso. O produto... Sabe, eu acredito nisso. O que dá para ser para todos
A gente gravamos, então vai ter ali no pronto para a pessoa tá vendo. E o individual, então nessa nossa mentoria vai ter uma nutricionista, para vocês entenderem, que vai estar acompanhando, ela vai atender individualmente cada um dessas pessoas. Sim. Eu vou estar fazendo pedidos de exames, vou estar analisando os exames, então ele é totalmente diferente do que uma mentoria. Há um atendimento médico-paciente individualizado, personalizado. Isso. Então, para o profissional médico que está ouvindo aí, que vai chegar, é possível ter o cumprimento das exigências com atendimento personalizado, individual, Isso. mas com uma parte do processo automatizado, vamos dizer assim, com a informação mais global dada no momento, num coletivo. Que não é um coletivo, porque cada um vai assistir na sua casa, sozinho, de forma individual também. Sim, e a gente também está impondo, tipo, para participar ali do online, então ela vai ter algumas lições de casa, correto. Né? Para a gente poder estar falando a mesma língua e evoluindo na mesma estágio. Sintonia, exatamente. Bacana. Foi pensado com muito carinho, assim, né? Muitas horas. E a perspectiva dessa turma? Como é que fica o coração para fazer um lançamento? Acelerado. Porque o pessoal do digital foi doutrinado a pensar em algo que se chama de 6 em 7. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. 6 em 7 é fazer 6 dígitos em 7 dias. Ixi. Então, essa é a febre. Quando eles falam de lançamento, é fazer um volume financeiro muito rápido. Não é essa a ideia, mas é um lançamento. É um lançamento, né? É algo que você abre, você se expõe, você vai para o ambiente aberto, dizer, olha, eu vou fazer isso. Sim. E sempre dá aquele medo de falar, cara, não vai entrar ninguém. Sim. Eu me lembro quando eu vendi a minha primeira turma, o Davi foi Gente, aluno. Você fala, nossa, mas como é que vai funcionar? Né? Eu falei, Gil, mas como é que, né? Quem que quer me ouvir, né? Fala assim, ninguém quer me ouvir. Exatamente. Mas é um engano, né? É uma limitação que a gente se coloca. É uma limitação que a gente tem. E que eu fui encorajado pelo Davi quando fiz o meu. Eu espero ter encorajado vocês a criar esse produto. Com certeza. E a gente vai ter desdobramentos disso. Então, o pessoal que está aí, que nos acompanha, que tiver curiosidade para saber do formato, a gente vai deixar link. Não vou colocar link para entrar no curso, porque a ideia aqui não é vender curso, é compartilhar conhecimento. Mas eu vou colocar o link de acesso à doutora Flávia, de como encontra. Se vocês... Vou colocar as redes sociais, o que a gente cuida, para que vocês entendam o que é que está sendo feito. E assim, vem gente de Angola e passa por consulta, gente do Japão. Tem paciente do Japão, desde o Panamá, a Canadá, Estados Unidos, muitas. A gente tem muitos lugares. Suíça, Portugal, Espanha, Irlanda, o Brasil como um todo. Brasil como um todo, do Acre, Manaus. Eu tenho vários pacientes de Manaus, tem pacientes de Porto Alegre. Tem gente. Quando você tem muitos pacientes. Entende o digital, o CEP acaba. Né? Não tem mais CEP. A barreira do físico. E aí você acaba ganhando experiência, porque, tipo, a primeira vez que eu atendo um paciente de um país novo, eu tenho que entender, como eu trabalho com o hormônio com as vitaminas, então eu tenho que entender como é que funciona lá, como que funciona o pedido dos exames, porque cada país tem uma lei, cada um tem uma legislação, cada um funciona de um jeito, né? Mas o acolhimento que o brasileiro tem, o carinho, gente, isso faz toda a diferença. Eu atendo pacientes, não, mas clientes, né? No mundo todo, no mundo da língua portuguesa. Atendo alguns clientes nos Estados Unidos, até em inglês, atendo gente no Chile, em espanhol. Então, a barreira, ela cai. Então, é possível, usando a tecnologia, o digital, o marketing digital, o site, né? Alcançar pessoas que jamais estariam na sua cadeira. Sim. E é tão interessante, gente, que vários pacientes meus, por exemplo, eles trabalham em multinacional, tá? Então, ele tem que ir para um país... Eu tenho um paciente, porque eu atendo homens também, tá, gente? Eu atendo homens principalmente nessa parte de queda de hormônio, depois dos 40, 45 anos. Então, que a gente não fala de andropausa, mas a gente fala numa queda hormonal ali nesse período.
E é muito interessante. Ele faz Israel, Portugal, Panamá, Estados Unidos. Então, o que ele faz? Ele vem, faz uma escala aqui em Campinas, a gente agiliza tudo, passa no atendimento e tchau, vai embora. A gente já deixa ali e manda e dá tudo certo. É isso aí, pessoal. Não tem... Esse foi mais um Pegos pelo Tráfego, uma série nova em que a gente vai entrevistar pessoas, falar a respeito do impacto do digital em negócios, trazendo exemplos dos mais variados. E se você tiver uma pergunta, uma dúvida, algo para sugerir, alguém para nos indicar, escreve aí, compartilha, curte, manda esse link para mulheres que estão precisando ouvir, para maridos que estão precisando ouvir. Gente, a doutora tem um monte de conteúdo aí para os esposos entenderem a fase das mulheres. E sobre a própria andropausa também, né? Então a gente está tendo conteúdos agora para os homens. Foram muitos pedidos. Doutora, e nós. Eu falo, calma, gente, vamos uma parte. Agora a gente começou também. Num segundo programa a gente conta como é que é a produção do conteúdo. Da onde a gente tira as ideias, como funciona, para que realmente pessoas cheguem. A gente comemorou na semana passada 27 mil pessoas inscritas no canal. Do YouTube. A gente tem vários, a gente está com 2 vídeos viralizados no YouTube. E um Reels agora que vai estar também... Começou a andar com corte de podcast, né? Corte de podcast, então, corte daqui, gente. Certo. Vamos assistir, entender o conteúdo e ver como é que dá para aplicar isso no seu negócio. Valeu!